Quem tá aí? É o Tonho, peraí. Ah, é o Tonho? Não é ninguém, é o Maurão. Ah, Quero saber se a irmã Zenaide tá aí. a irmã Zenaide tá. Ô, Tá aqui Zenaide. sim. Tá ou não tá? Tá aqui. Tá sentada aqui, ó. Na direita. Irmã Kátia. Oi. Aqui é o Tonho que tá falando. Oi, Tonho. Tudo bem, Catinha? Tudo bem? Você tá bem? Cadê o Bartazar? Tá aqui? Ah, é? Tá aqui. Bartazar é meu primo, você sabe, né? Que nós é primo. Seu primo? Primo de superior completo, não é nem terceiro grau, é superior. Entendi. Então, ó, irmã, tá aí Tonho, não tá? Tá. Pra chamar? Então, Então pode chamar o Tonho Caipira de Deus. Então vamos lá com vocês agora, Tonho Caipira de Deus. Palmas! Pronto, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Eu sou Tonho Caipira de Deus. É melhor ser caipira de Deus do que ser moderninho do capeta. Essa que é a verdade. Cadê a irmã Zenaide que eu não tô vendo? Ah, tá aqui, ó, na direita, aqui, ó. Aqui? Isso. Agora eu tô vendo. Tá vendo ela? Então eu vou contar para a igreja uma bênção que eu recebi. Sabe, irmã Kátia? É, Já faz 15 anos que eu tô viúvo. Nossa. E tô querendo me casar com uma viúva. Ah, E orando a Deus, sei. Ele me mostrou uma irmã daqui para casar comigo. Sei. E essa irmã é a irmã Zenaide. Armazenado. Tá certo. Zezé. Me espera para a gente conversar depois do culto. Tá? Pastor Boa Bartazar faz a cerimônia, né, Bartazar? Faz, ele falou que faz. E nossa lista de presente está na Drogazir. Tá? Porque nós quer ganhar bastante perfume. Essa é tarja preta não, viu? Ô irmãos, eu vou chamar a minha ovelha para nós cantar. Venha, Bé. Olha aí. Para quem não conhecia, esta daqui, irmãos, é a ovelhinha Bé. Né, Bé? Bé. E ela tá muito feliz de estar aqui, né, Bé? Bé. Sabe por quê, irmãos? Ela gostou das crianças, né, Bé? Bé, Bé. E dos adultos, né, Bé? Bé, Bé. Às vezes ela fica nervosa. Ô, Bé, cumprimenta as crianças, vai, elas vão te responder. Responde, viu, criançada? Bé. Bebê. Bebê, bebê, bebê. Bebê. Olha que lindo. Agora, meus adultos. Parece aquele joguinho, Gênios, né? Parece. Agora vamos cantar. Silêncio. Aleluia, 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 bé, 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 bé. Aleluia, 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 bé, 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 bé. Bé, 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 aleluia, bé, 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 aleluia, bé, 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 aleluia, bé, 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 bé. Olha, virou aquele cantor lá, o Zezé de Camargo agora. É isso? Faz de novo. Coisa horrível, viu? Irmãos, eu vou cantar de novo. Os adultos cantam comigo. E as crianças cabé, tá bom? Vamos lá. Aleluia, 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 bé, 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 bé. Aleluia, 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 bé, 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 bé. Bé, 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 aleluia, bé. Aleluia. Aleluia, bé, 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 bé. Obrigado. Faz um favor para mim. Mas vem aí um candidato que é forte. Antes dele, tem uma boneca que quer falar o negócio.
É Maria Cláudia, a loira. Inclusive, ela é irmã. Deixa eu falar de quem que ela é irmã. Da Adriana. Adriana, sua irmã gêmea. Vai lá. Vai lá, Maria Cláudia. Vai que você quer falar lá. Ai, gente. Levanta. Ai, gente, boa noite, irmãos. Sou Maria Cláudia. Viu, pastor? Oi. Pastor Baltazar? Pastor. Eu vim aqui só para avisar uma coisa. Eu estou apaixonada por um moço da igreja. Ele é o Elias da Bala. Eu queria muito que o Elias também adoçasse a minha vida. Tá? Ele está presente? Ele está vindo aqui, ó. Não, Elias, não é para vir aqui não, é para ficar no lugar. Opa, ele vai te dar uma bala, cara. Volta, Elias, calma. Isso. Deus abençoe, viu, Elias? Pensei que ele fosse trazer uma bala, olha só. Bom, gente, então, pastor, tá autorizado? Ah, tá bom. Elias, me espera, tá? Você vai pagar a pizza. Tchau. Vem aí agora um japonês que cria sapo. O problema é achar. Ô, irmã Kátia. Oi. Aqui é Shibuya-san. Oi, Shibuya. Tudo bom, irmã? Tudo bem. Oh, aleluia, né? Você sabe se a irmã Cidinha veio? Veio sim, ela não Cidinha é minha tia. Ah, é sua tia? Que legal. Ela veio sim. Glória a Deus, né, irmã? Glória a Deus. Né? Tem um monte de gente que é parente meu aqui. É? O irmão Zé da Bala, veio. Irmão Elias. É da Vara? É, irmão Elias da Bala. Glória a Deus, é da Bala. É. Aleluia. Bom, irmã, eu tô pronto. Pode chamar Shibuya. Então, com uma salva de palmas bem calorosa, Shibuya-san. Vamos receber. Obrigado, irmãos, obrigado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja em todo o coração aqui. Tá bom? Meu nome é Shibuya-san, sou japonês e peço que vocês orem pelo meu país, o Japão. Lá no Japão, irmão, não pode falar de Jesus. Lá só pode falar de Buda, sabe? Aquele homem mole, a gente chama ele de Buda mole, porque ele é gordo, né? E é molão assim, né? Irmão, vem um pouquinho mais para a esquerda, por favor. Agora para trás, assim, isso, né? Então, lá no Japão, o povo precisa de Jesus, amém, meus irmãos? Ora pelo Japão, tá? E eu vou cantar, eu tô criando, viu, Kátia? Eu tô criando um sapo. Sapo? Nossa. Eu descobri que sapo é do bem, viu, garotada? Não pode matar sapo. Sapo come bichinho da gente, né, pastor Baltazar? Mata sapo porque o sapo é feio. Tem tanta gente feia que a gente não mata, não é verdade? Então, não pode. Eu vou chamar ele então. Vem aqui, Quariqui. Olha aí. Esse é o Quariqui, né, Quariqui? E ele está feliz de estar aqui. Então, o Quariqui, meus irmãos, eu vou contar a história. Quariqui, não, faz isso. Fica aqui. Porque se você olhar para o rapaz, ninguém presta atenção em mim, tá bom? Olha para frente. Quariqui morava num lugar muito feio, num brejo. E todo dia ele ia. Quariqui, não faz isso, Quariqui. Eu estou fazendo o papel de bobo aqui. Olha, fica de frente para mim. Assim. Então, quando eu fui buscar o Quariqui lá no brejo, ele estava tudo sujo de lama. Estava sujo todo o corpo dele, tá? Que bonito, não? Agora fica com vergonha, né? Coisa feia. Olha para frente. Para frente. Vamos cantar que é melhor, viu, irmão? Pode começar, irmão? Pode começar.
Era no pantano, lá no pantano, o sapinho começou a cantar. Quari, qui, 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 quari, quá, 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 quari, qui, quari, quá, 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 quari, qui, 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 quari, quá, 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 quari, qui, quari, quá. Eu vou cantar de novo e vocês todos vão cantar com o quariqui. Levanta mais o pano, irmão. Isso, mais um pouquinho. Isso. Vem um passinho para trás. Era no pantano, lá no pantano, o sapinho começou a cantar. Todo mundo, quariqui, qui, 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 quari, quá, 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 quá. Todo mundo, quariqui, quari, quá, 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 quariqui, qui, 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 qui. Quari, quá, 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 quá. Agora vocês repetem o quariqui. 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 Quariquá. Oh, obrigado. Escolhe a minha música. Deus abençoa. Palmas, palmas. E agora? Dá um minutinho, irmã. Eu tô atropelando. Eu tô lá no fundo da mão. Ah, calma aí, né? Vai falando, enrolando. Vai. É. Vocês estão gostando, pessoal? Querem mais? É. Vai prestando atenção que depois tem que ver quem que cantou melhor, tá bom? Ô, irmã. Oi. Kátia. Oi. Você sabe se o Noel veio? Veio? O Noé? Noé? O Noé. É, Noé. É, o Noé veio. Ai, meu Deus. Ele tá aqui. Você sabia que ele foi meu namorado? Nossa, verdade. Noé foi seu namorado? Foi? Nossa, mas isso faz tempo, hein? É, faz tempo, né? Porque foi na igreja primitiva, né? Ah. É. Sei. Sabe quem a Clarice paquerava na igreja primitiva? Não, quem? O apóstolo Paulo. Entendi. É. Bom, pode me chamar, irmã. Tá bom. Então agora com vocês, a vovó Mariquinha. Palmas pra vovó Mariquinha. Muito obrigada, irmãos. Deus abençoe vocês, viu? A paz do Senhor. Amém. Ô, irmã Kátia. Oi. O Noé é aquele ali? É, o Noé é aquele que tá de barba hoje branca. ele não é Noé, não. Hoje ele é Noel. Ah. Parece o Papai Noel com aquela... É, tá parecido mesmo. Você Olha. sabe que ele foi meu namorado até o dia que ele conheceu a Clarice. Ih, ai, ai. Aí eu falei pra ele, Noé, ou ela ou eu. Tô solteiro até hoje. Então, eu tô querendo me casar, eu tô nova ainda, eu tenho somente 95 anos. É, tá bom. Tá? Por favor, viu? Bom, irmã, eu vim pra cantar, eu vou cantar junto com o meu cachorro. Tá bom. É, ele é da raça Pitbull. Tá? Pitbull? É, vem ó. Olha. Esse é Pitbull, né, Au? Isso mesmo, né? Então não, é amigo, não, junto. É amigo, viu? Não mexe com ele não, viu, irmão? Ele é bravo. Quer ver como esse cachorro é bravo? Au, mostra que você é bravo. Late. Au. Viu? Bom, au, cumprimenta as crianças que elas vão responder. Responde, viu, criançada? Vai, au. Olha que lindo, aleluia. Agora os adultos. Que ridículo. Bom, podemos cantar, irmã Kate? Pode cantar. Mas Kátia. Silêncio. E aí, no caminho, encontrei um cachorrinho
Au, au, au. Cachorrinho me falou. Au, au. Au, au. Au, au. Foi Deus que me criou. Uau, 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 uau. Foi Deus que me criou. Au, 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 au. Au, 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 au. Não, é amigo. Au, 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 au. Uau, uau, uau. Au. Já acabou. Nada, tchau. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Ouvi. Amém, vamos lá, livro de Êxodo, também, se você fechou, abre de novo, 19. Livro de Êxodo 19, versículo 4. Eu gosto muito, assim, de conferência, sabe, esses congressos, é que cada lugar dá um nome diferente, né? Eu gosto muito do nome conferência, porque o próprio nome ele já fala, né? De conferir. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa em Tu, eu fiquei responsável por desenvolver, de programar um sistema para gerenciar o estoque da empresa. E tinha uma parte quem conhece a parte de uma empresa assim, operacional, sabe que tem a parte da conferência no estoque. Então o cliente vinha, comprava, a molecada do estoque ia lá, separava a peça, aí antes de entregar para o cliente, eles tinham que fazer a conferência. Aí a gente criou um sistema onde o estoquista que pegava a peça, antes de entregar a peça para o cliente, ele tem que pegar um código de barra, bipar a peça, aí dava na tela assim uma mensagem verde, se a peça fosse a correta. Porque era uma loja que vendia peça de carro, então tinha tipo farol de Palio 99, farol de Palio 2000, sabe aquele monte de peça igual, que não é igual, mas o cara na correria pegando a peça, levava a peça errada pro cliente. Por isso que a gente criou esse sistema. Aí quando ele bipava, era a peça correta, que o cara tinha comprado, dava verde, ele entregava. Mas tinha vez que ele pegava a peça errada, bipava, dava aquela mensagem vermelha, ele tinha que ir lá, guardar a peça, pegar a peça correta e trazer. Eu me lembrei disso hoje, e Deus falou comigo assim, a conferência que a gente está tendo é isso. Deus está pegando a gente, parece, está bipando, entenda o bipar, está bipando e está dando algumas coisas em vermelho para a gente. Algumas coisas que a gente olha assim e fala, não, isso não é para sair para fora, para continuar na minha vida. Eu tenho que pegar isso que deu vermelho, que está errado, arrancar de mim e guardar, jogar fora. Aí eu pego aquilo que eu estou recebendo de correto e aí sim eu vou levar para a minha vida. Isso é a conferência, né? No meu dia hoje eu lembrei disso e o Senhor falou comigo. Ele falou, a gente precisa, sabe, passar por essa conferência. Porque a gente vai vivendo e a gente cai numa rotina. Sabe, o casamento é perigoso cair na rotina. Você cuidar dos filhos, acaba caindo na rotina. Sabe, tudo na vida pode ser uma rotina. E com Deus é um perigo começar a ser uma rotina. E aí as coisas erradas começam a ficar em nós. Que hoje o Senhor pega e examine a gente. O salmista ele escreve, ele fala assim, Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau
Ele fala: Senhor, me verifica, sonda-me. Sabe a sonda que entra lá na terra, vai lá na profundeza. Ele fala: faz isso comigo, sabe, sonda o meu coração, aquilo que eu escondo. Sabe aquele sentimento que eu não conto nem para minha esposa, nem para ninguém, nem para meus filhos, nem para meus pais. Davi, ele fala assim: Deus, vai lá, sonda, me conhece, vê se há algum caminho mau em mim, Senhor amado. A gente precisa disso. Salmos 23, ele fala: Senhor, e me guia-me, Senhor, pela vereda da tua justiça, Deus, por amor ao teu nome. Você entende? E isso é alguém, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por isso que eu entendo que ele não era apenas, ele não nasceu homem segundo o coração de Deus, mas ele se dispôs a tirar aquilo que era impuro, a colocar aquilo que era o caminho da justiça, e se tornou um homem segundo o coração de Deus, entendeu? Ninguém nasce pronto, ninguém nasce assim pronto, não há ninguém pronto assim, nasceu perfeito, está pronto para prosseguir. Todos nós, a gente nasce, vai crescendo com falhas, com, sabe, coisas erradas que ficam na gente, e essa conferência vem, para que Deus, sabe, eu lembro quando eu fiz uma operação do joelho, que tinha um exame, não é raio-x, que você entra na câmera, ressonância magnética, sabe, que você entra na câmera assim, é um negocinho, algumas luzes, é super, sabe, entrei lá, aí ele pega e vê tudo no joelho que estava machucado, que Deus faça uma ressonância em você, sabe, veja lá no profundo, sabe. O salmista fala assim: Senhor, olha meu rim, Senhor. Ele fala para olhar o rim, olha só. Ele fala: Senhor, até meu rim, veja, Senhor, se tem alguma coisa má. Então, Senhor, vê meu coração, confere, Deus. Bifa meu coração e que saia, que o Senhor fale para mim: está errado, está errado, está errado, está certo, que eu vou sim caminhar, eu quero caminhar, eu estou caminhando com Cristo, amém? Vamos lá para a palavra, Êxodo 19, versículo 4, vai dizer assim, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de água, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes o meu concerto, então serás a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo, e expor diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Até aqui, vamos orar. Senhor, nessa noite queremos ouvir apenas a tua voz, Jesus. Não queremos ouvir aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que está em nós, mas queremos aquilo que vem de ti, Senhor, pois é de ti que vem a palavra de vida eterna. Então, Senhor, vem e toma o teu lugar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Toma o controle, Deus. Tu não precisa de homem algum, Senhor. Tu és autossuficiente para falar conosco. Então vem e fala aos nossos corações, Senhor. Fala aquilo que estamos precisando ouvir. É isso que nós queremos nessa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aqui é um texto que, só para a gente saber onde a gente está na história. O povo de Israel, lembra que ficaram 430 anos no Egito como escravos. Bem, nasce Moisés, nesse final de 430 anos, Moisés sai, vai, foge, volta, acontece toda a história, tem as 10 pragas, teve até o filme, que lançou, teve a novela, então a gente conhece essa história.
Aí ele sai dali, passa o Mar Vermelho e vão para um deserto. E ali no deserto a nuvem para e eles acampam naquele lugar, naquela tenda. E perto da onde eles acamparam tinha um monte chamado Monte Sinai. Você já deve ter ouvido esse nome, Monte Sinai. E nesse Monte Sinai era onde Deus se manifestava. Aí Moisés, ouvindo a voz de Deus, sobe no monte e Moisés começa a falar com ele. Moisés, vem aqui, vamos conversar. Olha só que privilégio de Moisés. A Bíblia descreve que Moisés falava com Deus face a face, cara a cara. Ainda fala, Deus fala assim, eu falava com Moisés como alguém fala com um amigo. Olha só que nível Moisés chegou. E a gente pode chegar, a porta está aberta. É a mesma coisa para nós, a gente pode falar com Deus face a face. Aí Moisés sobe no monte e vem esse versículo que eu li para vocês, que é o versículo 4. Ele fala, vocês têm visto o que eu fiz lá para os egípcios, das pragas, do Mar Vermelho, vocês viram o que eu fiz. Agora, ele fala assim, eu quero pegar você e colocar sobre as asas de uma águia, e eu vou pegar vocês e vou trazer vocês para mim. Você vê que Deus, ele não fala, eu vou tirar vocês da escravidão e te levar para a terra prometida. Eu sei que tinha promessa, mas Deus, a origem, o propósito que Deus queria era tirar o povo da escravidão e não levar para uma nova terra. Ele queria pegar o povo e trazer para quem? Para Ele. É o início, é a originalidade, era para aquilo que Deus criou. Porque pense, se a gente pensar no início, no jardim, no Adão e Eva, era uma comunhão, era Adão e Eva, Deus vindo. Olha, a gente vai para o culto hoje, a gente vai para a igreja, a gente sai do nosso lar e vai lá no jardim. Deus, que ao entardecer, ao pôr do sol, a viração do dia, Deus se vinha para a terra e ali falava com Adão e Eva. Você vê como que eles viviam. E quando ali Deus libertou o povo da escravidão, Deus falou assim, eu quero trazer vocês de volta ao plano original. Porque por mais que a gente queira desenhar algumas coisas em nossas vidas, só tem um plano para nós, que é o plano original de Deus. Antes da gente nascer, antes da gente ser concebido no ventre da nossa mãe, fala que o Senhor já escrevia todos os nossos dias, todos os seus anos, tudo que você vai fazer no livro. Então Ele já tem um plano original para você, mas Ele não te obriga a você viver esse plano. Mas os caminhos do Senhor são mais altos do que eu posso imaginar. Os caminhos do Senhor são mais elevados. Minha mente não pode imaginar aquilo que Deus preparou para mim. Por isso que eu quero andar por esse caminho. O povo dessa vez ouviu essa notícia de Moisés. Moisés sobe ao monte, eu vou falar com o povo, eu quero o povo para mim. Vai lá e fala para o povo que agora eles vão ser, olha, vai ser olha a palavra que ele usa. Ele vai ser propriedade particular, e vós, o povo, vai ser um reino sacerdotal. Ele fala, vocês, povo, vai ser um reino de sacerdotes. A gente sabe, conhece o que é sacerdote? Sacerdote é aquele homem que entrava no Santos do Santos uma vez por ano para ir lá falar com Deus. Mas você vê que o plano original de Deus qual era? Não era a tribo de Levi, eu quero o povo, todos vocês, como um reino de sacerdote para mim. Você vê, agora eu começo a entender algumas coisas. Deus, Ele nunca quis falar, não, esse sim, esse não. Ele falou, vocês são um reino, eu quero falar com todo mundo. O povo, quando Moisés fala assim, olha, vem aqui, eu tenho uma notícia de Deus. Deus quer vocês para Ele, e Deus quer vocês como um reino de sacerdote. A princípio o povo falou, tudo que Deus falar para mim, a gente vai cumprir. Foi o versículo que a gente leu. Tudo que Deus falar, eu cumpro. A gente faz isso. Já viu aquela palavra que vem? E a gente pega aqui no culto e fala, eu vou cumprir. Mas chega no dia a dia, a gente não cumpre nada.
Parece coisa de filho, né? De adolescente. Você fala, faça isso. Aí ele fala, tá bom, eu faço. Mas dá 10 minutos, sabe que faz tudo ao contrário? Faz tudo diferente. É a gente. O povo fala, Deus, estamos preparados, eu quero sim isso, essa proposta para mim é boa, eu quero voltar aquele plano original que o Senhor tinha para mim, um plano de conviver contigo, um plano de Deus e o homem em um só, eu quero viver isso. Quando Deus fala assim, vamos lá, Moisés fica perto do monte e recebe a palavra, todo mundo se aproxime do monte, se santifique por 3 dias, que eu, o Senhor, vou descer nesse monte. E foi maravilhoso esse dia. Fala que o monte começou a ferver, a pegar fogo o monte, esse monte Sinai. E começou a ferver tanto que fala que começou a sair umas fumaças. Aí dentro dessa fumaça do fogo começou a sair raios, trovões, e começou um barulho, e o monte começou a tremer com a glória de Deus, porque Deus estava descendo no monte. Imagine você no pé do monte vendo tudo isso. O povo que tinha falado, tudo que fizer a gente quer, Senhor, a gente cumpre, olhou aquilo e falou, socorro, meu Deus, e correu para a tenda. E você vai entender aonde eu quero chegar. Eles correm para a tenda, se esconde, sabe, fica lá escondido, olhando ali pelo cantinho, falando, Moisés, para com isso, que Deus fale com você, mas que não fale mais comigo. Terceirizando, Deus querendo, falando assim, eu quero ter vocês como propriedade particular, eu não quero apenas Moisés, eu quero todos vocês com uma propriedade particular, eu quero que vocês sejam um reino de sacerdotes, eu quero vocês como uma águia voando. Aí o povo, quando for manifestar, Deus falar com eles, eles se escondem dentro da tenda, e fala, Moisés, pelo amor de Deus, fala você com Deus, a gente não quer falar, fala você com Deus, Deus fala com você, você fala com a gente e a gente obedece. Olha que triste que o povo quis, olha que triste essa situação, essa escolha, e às vezes a gente tem essa escolha, muitas vezes é mais fácil a gente ouvir uma pessoa falando de Deus, do que a gente falar com Deus. Já teve essa experiência? Muitas vezes quando eu estou sedento de Deus, eu quero assistir uma pregação, e não que seja errado, eu devo fazer isso, mas Deus, Ele está querendo que a gente volte ao plano original dEle, que é Ele falando com você todo dia. É uma bênção a gente vir na igreja todo dia, e eu venho de manhã, venho à noite, é muito bom, mas Ele não quer mais que eu tenha que ir em um homem, em uma mulher, e eles falam de Deus para mim. Deus está falando, eu quero você como propriedade particular. Você teve uma coisa particular, que você não deixa ninguém mexer? Sabe, eu tenho o meu computador, que até minha mulher, quando ela ia trabalhar, eu falava, calma, vai lavar sua mão, vai, toma cuidado, pelo amor de Deus, sabe, aquilo que é particular, que você tem com cuidado, todo mundo tem alguma coisa, uma roupa, é o meu computador, eu falo, vai, deixa que eu faço, mas não mexe aqui não mexe. Agora Deus fala assim, você é o meu xodó, você é o meu xodó, eu quero você particular para mim. Eu não quero apenas falar com o irmão e esse irmão falar com você, passar um recado. Eu quero falar diretamente com você. Mas o povo olhou isso e falou assim, Moisés, fala você com Deus, porque se a gente ouvir a voz de Deus, a gente morre. Olha só o que eles associavam a voz de Deus, à morte. Sabe, a gente tem muito disso, que Deus vai pesar a mão, que Deus vai fazer isso, a Santa Ceia, se você vai morrer, se tomar, a gente tem muito que Deus dá morte, mas a gente está aprendendo que Deus é o Deus da vida, é um Deus que quer trazer vida para nós, propriedade particular, é um jardim secreto que Ele tem para você e Ele apenas, é maravilhoso. Ele quer pegar você e falar assim, senta aqui, vamos conversar, você é meu sacerdote agora, é você que vai levar, é você que vai falar um reino de sacerdotes, é isso que você é, não é
apenas para alguém, apenas para aquela tribo, não é apenas para aquela família, não é apenas para quem é obreiro, não é apenas para quem é pastor, é para aquele que fala assim: Senhor, eu quero ficar no pé do monte, eu quero aqui, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor, eu estou disposto, Deus, eu estou disposto aqui a ouvir, eu quero, Senhor, eu quero viver o plano original. Porque se você sair do plano original, você vai se sentir vazio. Eu tenho certeza que em 2019, algum período do ano, você se sentiu vazio. Sabe? Que você olha assim dentro de você, e fala assim: mas não é fome. Eu já almocei, já jantei. Eu não tenho nem motivo muitas vezes para ficar triste. Mas eu estou com algo dentro de mim que me consome. Já teve essa sensação? Algo dentro de mim que eu não sei o que é. Eu estou dando a resposta aqui. O Senhor está falando assim: você é meu, é só meu, é propriedade particular. É aquele momento que está faltando você e Deus, é isso que está faltando. O mundo só precisa de amor. O mundo só precisa de Deus. E Deus é amor, já dizia aquela música. Você só precisa desse momento secreto com Jesus. Eu estou aprendendo, sabe, antes de acordar, ou depois de acordar, a primeira coisa, abrir o olho e já ali me conectar. E ali deitado mesmo, porque às vezes a gente quer criar uns protocolos, sabe? Não, eu vou pôr uma gravata, um terno, vou descer à igreja e lá falarei com o Senhor. Eu estou aprendendo a quebrar, sabe, paradigmas que eu trazia. De levantar, sabe, na cama ainda nem levantei, e levantar e olhar assim para o alto e falar: Senhor, bom dia, Senhor, seja a luz nesse dia, Senhor, obrigado por, sabe, e começar a me conectar nele, porque eu me conectando nele, ele vai guiar os meus passos. Eu entendo, o Senhor é a luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, ele me guia em todos os lugares. Se conecte em Jesus, se conecte, você não pode viver longe dele. Hoje foi engraçado. Eu moro sabe aqueles condomínios assim, de predinho? Então eu moro num desses. Aí tem um grupo de moradores, é um grupo de fofoca, sabe aqueles grupos que só fofoca? O morador lá está fazendo bagunça, Aí uma criança lá foi visitar a avó, e ela escreveu lá no grupo lá: alguém me passa a senha do Wi-Fi, eu não posso viver sem o Wi-Fi, eu não posso viver. Aí eu morri de rir. Daí ele pegou e mandou um áudio: moradores, me ajuda por favor, eu quero a senha do Wi-Fi, sabe? Eu morri de rir. Mas você vê que como estava faltando dentro dele, é uma criança, mas que a gente tenha esse mesmo desejo. Aonde eu falo: Senhor, eu quero a senha do seu coração, Senhor, eu quero esse acesso a ti, Jesus, sabe, que a gente volte à essência da adoração, ao começo de tudo, sabe, que eu não preciso de muita coisa, eu só levanto as mãos e penso nele, ele vem, me visita, eu começo a chorar, sabe, coisa simples, e do nada ele vem numa brisa suave, ele fala comigo, eu falo com ele. É isso, eu não posso viver longe dele, eu tenho que ficar conectado nele. Hoje a gente não pode ver um Wi-Fi liberado que a gente conecta, não é? A gente, qualquer lugar é Netflix, é YouTube. Mas eu quero mudar, eu quero ver, eu quero Jesus disponível. Eu estou disponível, Jesus, pode conectar, Senhor. Sem senha nenhuma, Jesus, pode me conectar, eu quero ficar conectado com você. A gente tem que mudar a nossa prioridade. A ideia original de Deus é essa: é Ele conectado com você, não tem outra. Vamos lá, Jeremias 31, para a gente entender essa palavra. Você vê que depois daquele episódio que eu falei do monte, que o povo falou: não quero Deus, ele manda Moisés subir novamente, e ele dá as leis para o povo. Aí ele começa: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não.
E você vê que põe vários não. Vários não, e não. Mas Deus, ele não é o plano original. Porque você vê que no jardim do Éden, quantos não Deus dá? Deus só fala assim, não coma dessa árvore. E do resto você pode, à vontade. Mas lá no monte, por causa dessa atitude, não. Deus, ele não quer regular você. Porque quanto mais a gente precisa regular, quanto mais a gente precisa, é porque não está tendo um relacionamento sincero. Sabe um casal de namorado? Aí o namorado ou a namorada precisa controlar a vida do outro. Já viu isso? Que, não, você sai a hora que eu mando e volta a hora que eu mando. A senha do seu celular, nem você tem, é eu que mando no seu celular. Quando acontece isso, sabe, a pessoa precisa regular a outra pessoa, é porque não está tendo relacionamento. E Deus, ele não quer vir aqui e colocar um monte de não faça isso, você vai para o inferno. Ele quer ter um relacionamento com a gente. É isso. Por isso que eu entendo, quando tinha a mulher lá prostituta, Jesus chega para ela e não quer falar sobre o pecado. Jesus fala assim, olha, eu não te condeno. Vai e só não faz de novo, vai viver a vida, vai ter um relacionamento. É isso que Deus quer. Não é algo de preso. Eu lembro, teve um episódio quando eu estava na faculdade. E sabe aquelas aulas que fica vaga? Você tem a primeira aula, aí tem 2 aulas, 3 vaga, que o professor faltou, e tem a última, aí você fica lá esperando que nem, sem ter o que fazer. Aí nesse espaço, ali entre os colegas, aí um mais espertão teve a ideia, viu, vamos descer lá no bar lá e tal. Aí o grupinho que a gente estava, vamos. Aí o que andava mais comigo, que era de Porto Feliz também, olhou assim e falou pro grupo, tomou a minha palavra, não, o Thiago não vai, porque ele não pode. Aí eu olhei para ele e falei assim, quem disse que eu não posso ir lá no bar? Aí isso escandalizou aquele grupinho, estavam uns 5, 6 moleques, você pode ir no bar? Eu falei, eu posso. Aí começou as perguntas, você pode beber? Eu falei, eu posso. Aí eu não acredito. Você pode fumar? Eu falei, eu posso. Aí sabe, você pode ir lá ficar com as meninas? Posso. Eu posso. Daí, mas por que você não faz? Porque eu não quero. Entende a diferença? Eu não sou regular, Deus não precisa. Ele fala lá em Salmos 32, não seja como um burro, como uma mula, um jumento, que precisa de um cabresto para ser controlado. Está lá no Salmos 32, você não precisa de um cabresto. A gente serve a Deus, não porque Ele é um Senhor que vai mandar para o inferno, não. Eu sirvo a Deus porque eu sou filho. E o Pai a gente serve com honra. Todo mundo aqui já deve ter trabalhado, sabe, a experiência de você trabalhar para o Pai. E muitas vezes a gente trabalha para o Pai e não ganha nada, mas a gente trabalha por amor ao Pai. E é isso que eu quero. Eu não quero ser regular, eu não faço, não porque eu não posso, mas eu não faço porque eu amo Ele. Porque eu amo servir a Ele. Mude isso na sua vida. Eu não posso. Sabe essas perguntas, sempre os adolescentes, eu posso fazer tatuagem, eu posso ir, eu não faço porque não dá mais comigo. O pastor pregou segunda-feira e ele falou de estar preso no pecado, mas Cristo libertou, fala assim o versículo, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não foi para te deixar preso. Não é um amor forçado. Relacionamento forçado não é amor. Não é amor. Deus, Ele quer um amor verdadeiro com você, é o original. Ele quer o plano original na sua vida. Que a gente volte hoje, caia a nossa ficha, sabe, que hoje, que nesse seminário, que Deus está falando tanto com a gente, sabe, moldando tanto a gente, que a gente volte ao plano original do Senhor. É isso que eu quero. Vamos lá, Jeremias 31, versículo 31 também, e diz assim, eis que dias vêm, diz o Senhor, é Deus falando, hein? Que farei um concerto novo com a casa de Israel,
e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Lembra lá do primeiro concerto? Não é igual esse não. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de os haver despojado, diz o Senhor. Mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel, é com você, é comigo. Depois daquele dia, diz o Senhor, eu porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarás a alguém, mas ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhe perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha a aliança que o Senhor quer fazer, é maior do que a primeira, é maior do que a primeira aliança. A primeira aliança tem no monte, eu não quero fazer aliança que nem lá com os seus pais, no monte, que eles rejeitaram, que era de não, eu quero fazer, eu quero pôr a minha lei no seu coração. É o que eu estou falando, tipo, eu não preciso mais porque está falando que não, eu não faço porque eu amo Deus, está dentro de mim, e isso é minha essência. Eu estou voltando, eu não quero comer da árvore porque vai me tirar do jardim, eu não quero porque não quero, eu quero ficar com Deus. Não me atrai mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, não me atrai mais o pecado, eu quero ser escravo de Cristo, eu quero ser servo de Cristo, eu quero ter esse relacionamento. E ele fala, eu vou ser seu Deus, e ele será o meu povo. E ele fala, não vai ficar mais ensinando. O que ele está querendo dizer com isso? Você não sabe, a gente aprende muito um com o outro, mas ele fala, você agora vai começar a aprender diretamente comigo, esse é o meu concerto. Ele fala, é direto comigo, é Deus todo dia indo lá na sua casa, lá, fala, senta aqui, vou te ensinar uma nova lição. Já teve um professor particular? Eu lembro quando eu comecei a estudar violão, aí um menino lá, não toda semana, porque ele ia uma e voltava 3 semanas, era uma benção aquele professor, mas eu ficava esperando ele, aí tem dia que ele ia, tem dia que ele não ia. Com Deus, eu tenho certeza, se você ficar lá sentado, lá, sei lá, no seu quarto, na sua sala, e ficar esperando, ele não vai faltar ao encontro. Ele vai lá e fala assim, abre esse caderno aí, vou te ensinar, abre esse coração, porque ele fala assim que agora, ele não escreve mais na pedra, para dar para Moisés mostrar para o povo. Ele fala, eu vou pegar a minha lei e vou escrever no seu coração. Sabe? A gente muitas vezes fica querendo brigar com as pessoas, querendo, implantar a lei de Deus. Isso, a gente tem motivação de querer salvar as pessoas, sabe? Eu quero fazer, eu quero trabalhar para o meu Senhor. É legal a intenção, mas muitas vezes eu quero fazer, mas aqui o Senhor fala, nesse novo concerto, é eu que coloco a minha lei nele, é eu que coloco a minha lei em você, é Deus que faz todo o trabalho. A gente apenas tem que estar nessa nova aliança, que é a mesma aliança do original, nada muda, talvez a forma pode mudar, mas o plano de Deus é o mesmo. Voltemos àquilo que Deus deu para nós. Você não pode ficar fora desse plano. Eu vou explicar. Eu não sei se é possível colocar aquela imagem da primícias no telão, se for possível. Mostrar aonde que você tem que se encaixar. Porque no início de tudo, antes do jardim, antes de criar Adão e Eva, antes de criar tudo, Deus já tinha os anjos. Eu não sei quanto tempo, também não interessa. Aí ele cria um anjo chamado, ou arcanjo, ou querubim, não sei, Miguel. Cria um chamado Gabriel. E cria um, sabe chamado quem? Lúcifer.
Mas até deu um arrepio aí, fala a verdade aí, Lúcifer. Porque quando a gente pensa em Lúcifer, eu não sei se é comum você associar a coisa ruim, a diabo, a Satanás, e aí vai. Mas o plano original que Deus criou, o Lúcifer, um querubim de luz. Aí, esses três podem ver que é o tema da nossa primícia: intercessão, adoração e proclamação. O Miguel, ele sempre teve na parte de intercessão, porque toda vez na Bíblia que havia uma batalha, quem que ia interceder pelo povo? Quando ficou lá de Daniel, que o anjo não chegava, que ficou preso pelo príncipe da Pérsia, quem que foi lá interceder por ele? Miguel. O ministério de Miguel, a intercessão. Eu não vou entrar em detalhe, porque a gente precisaria só de um estudo para isso. O ministério do Gabriel sempre foi anunciado e proclamar. Quando João Batista vai nascer, antes dele nascer, de anunciar para o seu pai Zacarias, para sua mãe ali, Gabriel vem e fala assim: eis que eu assisto diante de Deus, eu trago novas de boas alegria, para você será pai, e esse homem será muito grande perante os homens. É Gabriel, ele proclamava. Quando Maria foi saber da notícia, quem que apareceu lá? Gabriel. Quando apareceu para José, quem que apareceu? Então era o ministério de Gabriel. Agora, a terceira, adoração. De quem que era o ministério? Do Lúcifer. A gente pode, um convite para todos vir na escolinha dominical para estudarmos em um domingo. Mas a gente sabe o que aconteceu com o Lúcifer. Ele caiu. E esse lugar ficou vazio. Mas o plano de Deus sempre é o original, ele nunca volta para trás. Sempre é um plano original, e eu quero que você entenda. Vai lá comigo no livro de João, no capítulo 4. Eu quero voltar a esse plano. Eu quero estar no lugar que eu tenho que estar. Se eu estiver fora, eu vou estar vazio. João 4, versículo 14, diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorais o que não sabe, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Você entendeu por que Deus procura verdadeiros adoradores? Porque ficou um lugar vago. Já viu a empresa que solta assim, um comunicado assim, tem vaga disponível? E vai um monte de gente: não, está aqui, eu quero preencher essa vaga. O Senhor está colocando assim: vaga disponível. Para quê? Qual é o requisito? Ser um verdadeiro adorador. Eu quero essa vaga, Jesus. Eu quero essa vaga, Jesus. Eu faço tudo por essa vaga, ser um verdadeiro adorador. Você vê que essa mulher dessa história é uma mulher, sabe, dói o coração falar dela, porque era uma mulher sofrida. Como ela não descobriu aquilo que era original nela, ela estava dando tiro para todo lugar.
E a bola da vez era casar. E olha, ela tentou o primeiro, tentou o segundo, tentou o terceiro, tentou o quarto, tentou o quinto casamento e não deu certo. Casou 5 vezes. Não, negócio. E não deu certo. Mas algo dela estava vazio. Mas ela, na inocência, sem compreender o que estava vazio nela, ela ia casando. Aí o pior, ela viu um casamento dando certo. Aí cresceu o olho, já sei, é aquele. E vai, dá em cima do outro e pega o marido da outra. Olha que bagunça. Tudo porque ela não sabia o que estava faltando dentro dela. Aí eu entendo porque o cara fica vazio dentro dele. Aí a pessoa fica tão vazio, eu vou me procurar e eu me acho, muitas vezes eu vou me achar nas drogas, eu vou me achar na prostituição, eu vou me achar nos vícios, eu preciso me encontrar. Porque o homem, a mulher, sempre vai estar vazio. E às vezes a gente tenta preencher com o pecado, mas o pecado só vai me deixar mais vazio. E por isso que essa mulher ia no primeiro homem, não deu certo, ia no segundo homem, não deu certo, vou no terceiro, e ela ia no 10º, mas Jesus falou, basta, eu preciso entrar na vida dessa mulher. Você vê que no início do capítulo 4, fala bem assim, o autor fala assim, e Jesus ia para acho que Judéia, para a chamada Sicar, junto da herdade, mas era necessário passar por Samaria. Jesus fala, é necessário a gente passar. Eu acredito que o discípulo falou, mas é para lá que a gente tem que ir. Mas Jesus falou, eu preciso passar por aqui, porque tem alguém lá em Samaria que está com sede, que está com vazio e quer preencher. Por isso que Deus deu essa primícia para a gente, porque Deus olhou para a gente e falou assim, tem um povo muito vazio, eu estou vazio. Eu quero preencher esse povo, Ele quer preencher a minha vida, Ele quer preencher. Por isso Ele passou por aqui e está passando todos esses dias. Depois daquele dia, aquela mulher não dependia mais de um novo casamento. Ela estava tendo agora o original, a água viva na vida dela. Ela que levava, imagine, se você for escolher alguém para ser um representante, sabe, o seu representante, como você escolheria? Muitas vezes eu escolher uma pessoa, sabe, bonita, que fale bem, que tem uma boa reputação. Aí em Samaria, quem foi o representante de Jesus a chamar a cidade? A mulher que era mal falada, a mulher que muitas vezes a turma olhava e falava, essa mulher, que não podia mais conviver, porque pode ver, ela vai tirar água ao meio-dia, e não faz sentido, por mais que para a gente que não é da cultura não entenda isso, mas não faz sentido na cultura tirar água ao meio-dia. Ninguém tira água, mas ela tinha que ir porque ela era rejeitada. Mas mesmo uma pessoa rejeitada dessa maneira, Jesus fala assim, eu vou pegar você rejeitado e vou colocar de novo no plano original. Ela sai por Samaria e traz a cidade inteira aos pés de Jesus. Por isso que muitas vezes eu tento falar de Jesus e não funciona. Eu quero pregar, mas não funciona. É porque ainda Jesus não me recolocou. Eu não tive um encontro com Jesus nessa fonte de água viva que Ele nos dá. Quando eu tenho esse encontro, ser recolocado, eu praticar aquilo que é de mim, que é ser um verdadeiro adorador, estar no meu lugar, as coisas acontecem. De manhã, meio-dia, mulher rejeitada, e é instantâneo, que maravilha. Meia hora depois ela está falando para a cidade inteira, venha conhecer o Jesus que transformou a minha vida, vem conhecer, e a cidade vai aos pés de Jesus. Uma pessoa quando é recolocada no original, naquilo que é para ser, não tem o que pare. Jesus quer te recolocar, meu irmão. O que é vida, sabe, aquela mulher foi muito machucada. Deve ter sido, sabe, ainda mais a época, mulher, você entende? Sabe, o valor que a mulher tinha naquela época, sabe, as pessoas muitas vezes via como um objeto, sabe, é da época. Imagina o que ela não deve ter passado, mas Jesus falou, eu vou te recolocar. A cidade inteira vai reconhecer que você é uma representante minha nesse lugar. Eu preciso ser recolocado por Senhor naquilo que Ele me fez. Vamos para terminar, lá no livro de Mateus,
capítulo 8. A gente já encerra. Mateus 8, versículo 1 diz assim: e descendo ele do monte, Jesus estava descendo do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso, e o que ele fez? Adorou. Aí ele disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Até aqui, igreja. Olha que história maravilhosa. Lembra do sermão da montanha? Jesus sobe numa montanha, senta numa pedra e começa a pregar para todo mundo. Uma multidão vai falar com Jesus, mas fica um homem lá no pé do monte. Lembra do pé do monte no começo? Fica lá no pé do monte, esperando Jesus. Por isso que eu estou falando, se você ficar esperando Jesus, Ele vai vir. Aí Jesus começa a falar: bem-aventurados que choram, bem-aventurado, sabe? E fala do sermão da montanha inteiro. Dá 6 capítulos, 7 capítulos do livro de Mateus. Aí depois, concluindo o discurso, Jesus não fala com a multidão. Ele vira a costa para a multidão e começa a descer. A multidão fica meio que homem doido. Ele faz um discurso desse e vira a costa e vai embora. Sabe, a multidão ficou sem saber o que fazer. Então vamos atrás dele, vai atrás dele. Aí Jesus descendo o monte. E quem está lá no pé do monte? Um leproso. Sabe o que o leproso devia estar fora da cidade? Sabe, tantas coisas. Era considerado imundo, tantas coisas. Mas ele era um adorador. E um adorador, Jesus não rejeita. Ele pode ser um leproso, mas ele é um adorador. Eu posso ter um monte de coisa errada na minha vida, mas eu ainda sou um adorador. Entende a diferença? O povo não era leproso, mas estava ali por causa talvez de um pão. Não era um povo adorador. Mas aquele homem que ficou ali no pé do monte, no original de ser um adorador no pé do monte, era um adorador. Jesus desce e vai ao encontro dele. E a gente vê várias histórias de Jesus quando ele cura, de cego, sabe, de vários, da viúva, que eles gritam: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, eu quero ver. Jesus, me ajuda. Você vê que na história, essa história vai falar em Mateus, em Lucas e Marcos. Nos 3 evangelhos, fala que quando Jesus chegou perto desse homem, esse homem não falou nenhuma palavra, mas era a oportunidade dele. Você concorda? Eu sou leproso e estou vendo o Senhor que tira a lepra, que cura, que Ele faz milagre. É a minha oportunidade, eu tenho que falar para Ele me curar. Mas o que Ele faz? Ele se prostra, ajoelha perante Jesus e o adora. Entende a diferença? Por isso que aquele louvor faz sentido para mim. Muitos querem as tuas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem: Jesus, eu quero a cura, eu quero o milagre, eu quero a bênção. Outros querem os pés, querem adorar o Senhor. Aquele leproso se prostra, adora Jesus. Eu não sei quanto tempo, porque a Bíblia é escrita e é uma palavra atrás da outra, um versículo embaixo do outro, e muitas vezes a gente não tem noção de como é, quanto tempo durou. Eu não sei se ele adorou 30 segundos, 1 minuto ou 1 hora, mas eu sei que ele adorou, e aquilo mudou aquela atmosfera que estava entre ele e Jesus. Jesus conhecia que ele era um leproso, ele tinha ele tinha um problema, mas o Senhor sabia, dentro dele é um adorador. E ainda mais, ele olha assim, depois de ter adorado: Senhor, se quiseres, pode me curar. Tu podes, Jesus, me curar. Aí Jesus olha para ele e fala assim: eu quero.
eu quero te dar essa bênção, eu quero te limpar, eu quero te curar, eu quero te dar um milagre. E o extraordinário não é só apenas Jesus dizer quer, é Jesus tocar nele. Num leproso, nem a família podia tocar, nem a esposa, nem o filho, ninguém, ele tinha que ficar fora. Se você encontrasse um leproso no caminho, ele tinha que dar uns passos para trás e gritar: não venha para cá, eu sou imundo. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: eu quero te fazer bem, vem aqui, eu vou tocar em você, eu vou tocar no seu corpo, e você vai ser curado. É maravilhoso o que Deus faz para um adorador. Mude seu foco. Eu sei que muitas vezes a gente vem para a igreja por bênçãos, e eu não estou dizendo que é errado pedir bênção ao Senhor. Todo dia eu oro: Senhor, me ajuda no meu trabalho, me ajuda, me dá o pão de cada dia. Eu peço ao Senhor, mas eu quero ser um adorador, porque aí Ele vai tocar em mim. Porque a multidão ficou lá horas com Jesus no monte, mas Jesus não tocou em ninguém. Jesus sentou numa pedra e ficou falando. Mas aquele lá que estava no pé do monte, adorador, Jesus falou: nesse eu tenho intimidade. Nesse ele está voltando. Um entendeu o plano original. Eu vou tocar nele. Que nessa noite você fale ao Senhor: Senhor, talvez eu seja o leproso. Leproso, ele simboliza o pecado. Senhor, eu tenho o meu pecado, Senhor, aqui. Eu tenho a minha lepra aqui, Senhor, e eu não consigo tirar. Porque se a gente conseguisse se libertar do pecado, a gente já tinha. Quantas coisas eu não quero ser mais e eu continuo sendo, eu estou lutando até hoje. Mas hoje o que eu vou fazer? O que eu proponho a gente fazer? Eu vou adorar ao Senhor. Eu vou adorar porque Ele vai se aproximar de mim. Quando eu me aproximar dEle, eu vou dizer: Senhor, eu quero ser limpo. E Ele vai me responder com sim. E Ele vai me tocar e vai mudar a minha vida. Seja um adorador. Daqui a pouco a gente vai passar para a Santa Ceia. Eu queria só deixar para encerrar, uma palavra sobre ceia. Jesus, Ele na última ceia, teve 3 pessoas com problema grave: Pedro, Tomé e Judas. Pedro foi o que negou Jesus. Tomé é o que não acreditava, é o que praticamente virou um ateu. E Judas, o que traiu Jesus, o que vendeu Jesus. Você vê que quando Jesus ressuscita, Ele vai atrás de Pedro, Ele vai atrás de Tomé, Ele vai atrás de Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Pedro, sabe? Apacenta minhas ovelhas, eu te amo, Pedro, continua. Ele vai para Tomé e fala assim: Tomé, toca nas minhas mãos. Você não consegue acreditar, porque Tomé falava assim: se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. Aí eu pensava, porque eu li essa história, que Jesus chegou para Tomé e falou assim: toca aqui agora, está vendo? Mas não, Jesus falou assim: se for para ser salvo, Tomé, se for para você acreditar, toque, mas ser salvo, eu te amo, não quero te perder. Os dois, Tomé e Pedro, tiveram o toque de Jesus. O problema do Judas é que ele não conseguiu esperar Jesus, porque ele traiu Jesus e pegou um dinheiro. Aí quando viu Jesus ser ali castigado, levado na cruz, um sentimento de culpa vem sobre ele, do que ele tinha feito, de ter vendido Jesus, que ele vai para a religião. Fala que ele vai aos sacerdotes lá e pega o dinheiro, põe aos pés do sacerdote da religião e fala assim: eu não quero mais, solta Jesus, pelo amor de Deus, eu não quero ficar com esse sangue nas minhas mãos. A religião responde: não, o que está feito, que o sangue dele esteja sobre sua cabeça. A religião deu uma resposta negativa para Judas, que ele fica inconformado, sem saber o que fazer, sobe num lugar alto e se mata. Ele não deu oportunidade de Jesus vir até ele para restaurar a vida dele. Isso eu vou dizer de mim, é o que eu acho. Eu posso imaginar coisas. Se Judas estivesse vivo, Jesus iria atrás de Pedro, de Tomé, e Jesus iria atrás de Judas também. O que eu quero dizer nessa ceia: dê a oportunidade de Jesus ir atrás de você.
Fala assim: Jesus, eu quero essa oportunidade, eu quero sair dessa lepra. Eu não quero ter o fim de Judas. Eu tenho o meu problema, tenho minha lepra, tenho o problema de Tomé, muitas vezes eu não creio, tenho o problema de Pedro, às vezes eu te nego, às vezes até eu escarneço, mas eu estou aqui, Jesus. Eu quero, Senhor, ser tocado por Ti. Eu quero, Senhor amado, ser um adorador, voltar ao plano original. Jesus vai te tocar no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aplauda ao Senhor no nome de Jesus.